devendo essa revista aqui super interessante, 12 mitos alimentares em que todo mundo acredita. Além de ler e resumir para vocês, obviamente que vou corrigir que tem um monte de coisa aqui que não faz sentido. Então o primeiro mito é: o agrotóxico está envenenando você. A ideia do texto é que a dose é que faz o veneno. Isso realmente existe, né? Aquela questão de que até a água, dependendo da dose, pode matar. Então existe o IDA, que é uma ingestão diária aceitável de veneno, né? Nós estamos falando de veneno, mas existe isso. Então é medido essa quantidade. Então a ideia é que é um mito, porque se estiver dentro dos padrões, né, você não está sendo envenenado, mas tem alguns poréns que eu vou falar. Primeiro porém, o texto mesmo fala, né, que tem vários alimentos aí que estão bem fora desse IDA. E o outro é que existem venenos de efeito cumulativo, né? Você vai ficando com veneno lá e uma hora atinge um nível ruim. Isso é a mesma coisa que acontece com os metais pesados, né? A ingestão talvez tenha sido pequena, mas aquilo às vezes vai ficando dentro do seu organismo, acumulando. A solução seriam os orgânicos, mas os orgânicos são inviáveis financeiramente, né? A produção é muito menor, sempre visando lucro. Vou mostrar uma foto aqui onde a porcentagem é do que está dentro do padrão. Tem coisa que está completamente fora do padrão. Então, os piores: pimentão só 11% está dentro do padrão, abobrinha 22%, uva, morango e goiaba são os piores. Os de cima são... Segundo mito: é ótimo, comer de 3 em 3 horas é necessário para o metabolismo. Tive uma aula sobre isso ontem e está aqui. Os estudos comprovam que quanto mais restrição de horário sem comer, melhor para emagrecer. Quanto mais cedo você come, em relação ao horário de dormir, também influi. E outra coisa é a qualidade do sono. Se você se priva de sono de qualidade, você ganha peso. Então comer de 3 em 3 horas é mito, não funciona, pelo contrário, atrapalha. Terceiro mito: o orgânico é mais nutritivo que o não orgânico. Isso é muito pouca diferença. Então, na verdade, o problema está em alimento bom e alimento ruim, né? Se você está comendo o ovo, independente do ovo que você está comendo o melhor alimento do mundo. O caipira é melhor? O orgânico é melhor? Melhor, mas talvez pouca coisa melhor, o outro já resolva o problema. Quarto e mais importante: cortar lactose e glúten é importante. Aqui, apesar de dar dados totalmente contrários, né, falando que 75% das pessoas não têm a lactase, que é o que digere a lactose, essa porcentagem pode até ser maior, dependendo da raça, né, mas as pessoas adultas, de 75% a 90% não têm lactase. Aqui fala que o glúten é um alimento alergênico e fala de um trabalho da UFMG de 2012 falando que ratos que comeram glúten tiveram uma dificuldade muito maior para emagrecer. Mas aí fala que é mito, que você não deve cortar a lactose e o glúten, que isso só deve ser feito nas pessoas que realmente têm intolerâncias, alergias, né, e que manifesta isso com diarreia, vômito. Então esse aqui, a revista está bem enganada, né, porque na verdade existem sintomas que você nem sabe que são decorrentes daquilo. Então no pensamento simplista da professora da Unicamp aqui, Adriane Antunes, se você não sente nada, pode comer. Só que existem muitos sintomas menos exuberantes, né? Sintomas como, por exemplo, artralgias, artrites, que vão aos poucos se instalando. E você não sabe que é por conta do leite, você não sabe que é por conta do glúten. Então, mito errado. São alimentos altamente inflamatórios e devem ser cortados de uma dieta de pessoas que estão preocupadas com a saúde e com inflamação. Esse aqui é legal. Frango é cheio de hormônios. Pessoas têm medo de comer frango porque está cheio de hormônios, né? Mito. Mito, primeiro, porque é proibido o uso de hormônios em frangos. E segundo e mais importante, sempre, é porque não tem viabilidade econômica. Ou seja, não justifica o cara colocar hormônio no frango porque ele vai gastar muito dinheiro
e não vai conseguir tirar isso para trás. Então, falso. O problema nos frangos está em cima dos antibióticos, né, que acabam gerando bactérias super resistentes. Antibióticos sim são usados, mas isso tem no leite, na vaca, em tudo. Sexto mito: você deve tomar 2,5 litros de água por dia. Isso tem um porquê de ter nascido. Isso vem de 1945, quando um órgão dos Estados Unidos publicou que as pessoas deveriam ingerir isso de água. Mas o mito começa no fato de que esses 2,5 litros de água estão contando todo o alimento que possui água. Então 1 litro, 1,5 litro talvez venha da comida, da alimentação. Tem alimentos que têm muita água e tem outros que têm água. E segundo, que isso é um número genérico, né? Isso tem que ser individualizado por peso, raça, idade, tudo. Sétimo: toda bebida alcoólica engorda. Esse eu vou melhorar um pouquinho. Engorda porque tem caloria, né? E são calorias vazias. O que é isso, Dr. Rodolfo? Caloria vazia é uma coisa fácil de você colocar para dentro, né? Então é muita caloria que é só você beber e pôr ela para dentro. Não precisa mastigar, não precisa fazer. Mas temos o seguinte: calorias da cerveja são muito maiores, você bebe muito mais e elas vêm do malte, não só do álcool. Então, em relação a engordar, as bebidas destiladas são bem melhores do que a sua cerveja, seu chopp vagabundo. E a melhor opção seria o vinho tinto seco, né, que é o que tem menos caloria e o que te traz benefícios também através do resveratrol. Transgênicos causam câncer. Segundo a revista aqui, mito. Mas a gente deve sempre ficar com o pé atrás, né? Porque tudo que o homem põe a mão demais acaba gerando problema. Não foi a natureza que fez. Então podem surgir até outros problemas diferentes de câncer, né? Do tipo, o milho transgênico, ele contém um DNA de uma bactéria que produz uma toxina. Essa toxina protege o milho de insetos, de pragas. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, os insetos vão adquirindo resistência. Então, os insetos, a maioria deles hoje é resistente a essa toxina. Nono mito, achei um mito meio furado. O mito é: não se deve comer frituras nunca. E aí fala que aumenta riscos, mas aí explica esses tipos de riscos, mostrando que o aumento de riscos são pequenos. Riscos, por exemplo, de se ter um câncer de cólon, né, que o que aumenta em relação à população normal é pouco, mas aumenta, né? Então a gente deve evitar ao máximo, não talvez nunca mais comer na vida, mas evitar ao máximo. 10º mito: peixes são sempre mais saudáveis. Esse eu achei legal da maneira como colocaram. Qual que é a preocupação aqui? A preocupação é a presença de metais pesados, né? Mercúrio, por exemplo. Então, como eu falei agora há pouco, o problema é o efeito cumulativo, né? Você ir guardando esse mercúrio lá dentro do organismo. Isso acontece na natureza também. Então, olha só que interessante. Quando você come um peixe pequeno, igual uma sardinha, a quantidade de mercúrio que tem nela é muito pequena. Ela vem lá no começo da cadeia alimentar. Já quando você come um atum, que é um peixe muito grande, ele já comeu várias sardinhas, então ele tem o mercúrio de todas as sardinhas. E como você está no topo da cadeia trófica, você come o atum e pega já todo o mercúrio de todas as sardinhas. Então, peixes pequenos, quantidades aceitáveis, né? Peixes muito grandes, aí a coisa fica um pouco mais perigosa, então deve se evitar hoje. 11º mito: soja causa impotência. Vem daquela questão da soja simular a molécula de estrogênio, hormônio feminino. Aqui coloca como mito, mas mais uma vez se contradiz, né? Aí embaixo vem algumas coisas que devem ser evitadas. Fala aqui que a ação estrogênica é muito baixa, né? Que não vê efeitos, mas aí já embaixo fala que grávida deve evitar porque pode ter alteração no feto. Isso foi demonstrado em ratos. Então, assim, não é bacana, né? Se o efeito estrogênico fosse tão baixo, não existiria essa questão de pessoas quererem fazer reposição usando soja, né? Reposição hormonal usando soja. Isso já foi bem difundido e até hoje tem pessoas que querem fazer isso ou fazem isso.
completamente erradas, né? Porque hoje existem hormônios bioidênticos, hormônios idênticos ao que você tem no corpo para se fazer reposição. Você não precisa usar uma molécula parecida que vai acabar gerando um monte de efeito colateral, né? Então, soja não é legal, evite. Glutamato monossódico é veneno. Aqui está como mito, mas vamos entender melhor. O glutamato está presente na natureza, mas foi isolado e montado uma molécula junto com sódio para ser usado como tempero. Então, mais uma vez, a gente volta para aquela questão da quantidade, né? O que diferencia remédio de veneno é a quantidade. Então, ainda não se sabe ao certo qual a quantidade que seria segura, mas é um negócio que tem que ser controlado, porque pode sim ser considerado um veneno, né? Dependendo da dose. A população asiática, por exemplo, usa muito, né? Para quem está, por exemplo, desacostumado, nunca usou e de repente vai para a Ásia e começa a comer toda hora, vai passar mal, que seria o efeito agudo, né? Mas a longo prazo também pode gerar outros efeitos aí que não são bacanas para a saúde. Então, evitar também. Bom, galerinha, o que fala nessa revista é isso. Tem outros mitos até bem melhores, mas depois falaremos novamente de outros.